Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é Acordo de não persecução penal, sua revogação e a utilização da confissão que você fez lá no acordo de não persecução penal dentro do processo criminal. Se vocês ficarem com dúvida ao final do vídeo, o meu WhatsApp está na descrição e no primeiro comentário fixado vocês podem me encontrar que a gente conversa a respeito desse tema. O primeiro passo aqui, pessoal, é nós entendermos o que é o acordo de não persecução penal para depois saber sobre sua revogação. Então, o acordo de não persecução penal, ele é feito entre o Ministério Público, né, representado pelo promotor de justiça, e a pessoa que está sendo acusada. Então, a gente vai observar se a pessoa ela preenche os requisitos para poder ter direito ao acordo de não persecução penal. Quais requisitos são esses? A pessoa ela precisa confessar de maneira formal o crime que ela cometeu. Além disso, a pena mínima ela tem que ficar inferior a 4 anos e o delito ele não pode ter nem violência e nem grave ameaça, perfeito? Então, confessa o delito de maneira formal, o delito tem que ter pena inferior a 4 anos e não pode ter nem violência nem grave ameaça, perfeito? Além disso, a pessoa ela não pode ser reincidente, ela também não pode cometer o delito no âmbito de violência doméstica e familiar, e ela não pode ter sido beneficiada pela transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo nos últimos 5 anos. Se ela teve algum desses benefícios nos últimos 5 anos, ela também não consegue fazer esse acordo, certo? Então, esses são os requisitos e as hipóteses que ele é proibido. Agora, vamos entender então essa questão da confissão, quando eles utilizam ela depois, lá na frente, no processo criminal. Quando a pessoa ela aceita o acordo de não persecução penal, ela precisa então cumprir algumas exigências. Por exemplo, serviço à comunidade, pagar alguma quantia em dinheiro, ela pode ter que, né, disponibilizar alguma cesta básica em alguma instituição de caridade. Então, é imposta a essa pessoa algumas condições que ela tem que cumprir durante determinado tempo, durante determinado prazo. Acontece que, na prática, é comum que algumas pessoas não terminem ou nem iniciem o cumprimento dessas condições. Então, se ela precisava pagar, a título de exemplo, R$ 3.000 e parcelou ali em 6 vezes, e ela pagou uma, duas parcelas e depois parou de pagar, ela não cumpriu as condições que lhe foram impostas. Então, nessa situação, o que vai acontecer? O benefício ele vai ser revogado, esse acordo vai ser revogado e o promotor de justiça vai instaurar, vai oferecer a denúncia para o processo então iniciar. O acordo ele era para evitar o processo, uma vez que ele não é cumprido, então o processo ele vai ter o seu curso correndo normalmente. E aí que está o problema. Por quê? Quando o processo ele inicia, lembra que a gente conversou lá atrás que para poder conseguir fazer o acordo tinha que confessar o crime? Alguns promotores, eles utilizam dessa confissão para prejudicar o acusado durante o processo criminal. E é aí que a gente precisa ficar atento. Por quê? A confissão para o acordo de não persecução penal, ela é simplesmente uma formalidade para homologar esse acordo. Então a gente não pode colocar essa confissão para poder instruir um processo criminal e dessa forma prejudicar o acusado, certo? Porque senão fica complicado. Se ele não confessa, ele não tem direito ao acordo. Se ele confessa, ele consegue o acordo, mas se ele não cumpre o acordo, essa confissão vai prejudicar no processo criminal. Então, a confissão feita no acordo de não persecução penal, ela não pode ser utilizada no processo criminal, perfeito? Então, se durante o processo não ficar demonstrado por outros elementos de prova que aquela pessoa ela é culpada, ela não pode ser condenada. Se a única
coisa utilizada para condenar for aquela confissão que ela fez lá atrás no acordo de não persecução penal, ela deve ser absolvida. Perfeito? Então, só para resumir aqui, confissão realizada no acordo de não persecução penal não pode ser utilizada no processo criminal se a pessoa ela não cumpriu o acordo, ele foi revogado e iniciou um processo criminal. Então, aquela confissão lá do acordo não pode ser utilizada aqui no processo criminal, certo? É isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, novamente, meu WhatsApp está à disposição e aguardo vocês tanto nos comentários quanto no meu contato particular, certo? Um abraço e até o próximo conteúdo.